6 horas em ponto, um bom dia para a senhora, bom dia para o senhor. Hoje vivemos um dia histórico no Brasil. Hoje já é a melhor quinta-feira das nossas vidas. Dia 12 de maio está no ar o Balanço Geral. Ao vivo de Brasília, olha, 20 horas depois do início da sessão do Senado, que vai discutir o futuro da presidente Dilma Rousseff, a maioria dos senadores deixou claro que quer o afastamento. Eu falo com o Luiz Fará Monteiro daqui a pouquinho, que está lá ao vivo de Brasília, vai trazer todas as informações para a gente. A gente agora completa 20 horas de sessão. Essa sessão aí, ela foi aberta e o Senado Federal vota pela admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, dentro de instantes, começa a votação. Os senadores até agora só discursaram, cada um teve o tempo de 15 minutos para discursar. Daí para frente, eles vão votar. Quem fala agora nesse momento, que você vê na sua tela, é o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Vamos acompanhar um pouco. Somente quando crimes de responsabilidade se configuram em todas as suas características é que pode-se afirmar o juízo político acerca da conveniência ou da inconveniência da permanência de um chefe do executivo e de chefe de governo no exercício de uma situação de rompimento do seu mandato. Quais são os pressupostos necessários para que exista uma interrupção de mandato no nosso país de chefe de executivo? O artigo 85 é claríssimo. Existe um ato atentatório à Constituição, um ato, portanto, ilegal, um ato, portanto, gravíssimo, um ato, portanto, doloso, caracterizado pela má-fé do presidente da República. A defesa da senhora presidenta Dilma Rousseff afirma: não existem crimes de responsabilidade caracterizados nesse processo. Com a devida vênia, a simples leitura do relatório... 6h02, vamos ao vivo para Brasília agora. Eu falo com Luiz Fará Monteiro. Luiz, bom dia para você, bom trabalho. O dia começa agitado em Brasília. Bom dia, Tino. A madrugada foi agitada e o dia também começa da mesma forma, uma vez que os senadores estão falando desde as 10h30 da manhã de ontem. A sessão vai completando aí cerca de 20 horas de duração. Tino, nesse momento, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, já faz a contradição à apresentação feita pelo relator anteriormente, ao senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. José Eduardo Cardoso iniciou a fala exatamente contrariando a afirmação do relator de que a presidente teria cometido crime de responsabilidade por conta da emissão dos decretos de créditos suplementares e das chamadas pedaladas fiscais. José Eduardo Cardoso, assim como Antônio Anastasia, terá 15 minutos para a fala. E logo a partir da fala de Cardoso, assim que ele concluir esta apresentação, o senador Renan Calheiros, que se ausentou apenas durante 2h30 pela madrugada e voltou por volta das 4 da manhã. Então, assim que José Eduardo Cardoso encerrar esta apresentação, Renan Calheiros vai dar providências para o início da votação que vai decidir o futuro da presidente Dilma Rousseff. Dos 71 oradores que se apresentaram aqui nesse período de 20 horas de sessão, pelo menos 50 anunciaram a intenção de votar favoravelmente ao prosseguimento da ação de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A expectativa do governo é que a base aliada não terá a metade dos votos mais um para livrar a presidente Dilma do processo de afastamento. E confirmando as previsões de aprovação do processo aqui, daqui a pouco no plenário, a presidente Dilma será automaticamente afastada do cargo por até 180 dias. Na programação do Palácio do Planalto, a presidente deverá ser notificada por volta das 10 da manhã. Ela vai deixar o Palácio do Planalto, vai deixar o Planalto pelo térreo, vai se encontrar com movimentos sociais, com parlamentares e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na entrada. Vai à rua, vai até a Praça dos Três Poderes e fará um breve discurso em que deve repetir a tese de golpe institucional contra o governo do Partido dos Trabalhadores. Assim que terminar esta fala, Dilma retorna ao Palácio da Alvorada, residência oficial, e depois deve embarcar para Porto Alegre. Tino, com você. Ô Luiz Fará, deixa eu te fazer uma pergunta. Pela sua experiência de cobertura política, você acha que essa votação
votação deve demorar quanto tempo? O processo agora é diferente, é um processo eletrônico que não vai demorar o tempo que durou lá na Câmara dos Deputados. Agora vai ser muito mais rápido. Exatamente, o processo eletrônico, como você afirmou, e a expectativa aqui da mesa do Senado é que não dure mais que 10 minutos. O presidente Renan Calheiros deverá fazer algumas considerações ao final da fala de José Eduardo Cardoso e já convoca os senadores para votar. O plenário está cheio nesse momento, o placar mostra 77 presentes. Apenas 3 senadores estão em falta por atestado de comparecimento e o presidente Renan não deve votar. Então são 77 senadores presentes. Essa votação deve ser bem rápida, Tino, não deve ultrapassar mais que 10 minutos, talvez até menos, já que a votação é eletrônica e os senadores já fizeram as suas falas, as suas apresentações, as suas considerações sobre esse processo aqui no Senado Federal, Tino. Muito bem, então um total de 81 cadeiras e 81 senadores, nós temos presentes 77 senadores. É uma longa sessão que já dura 20 horas. Em mais ou menos aí 10 minutos deve acabar o pronunciamento aí do advogado-geral da União e, como informou o Luiz, aí o Renan Calheiros fará um breve pronunciamento, algumas considerações finais para a abertura, então, da votação. Votação que será eletrônica, será uma votação breve. O Luiz falou que deve durar mais ou menos 10 minutos. Ô, Luiz, depois dessa votação, caso se confirme esse placar aí pela admissibilidade do processo de impeachment, a presidente será comunicada e aí ela será automaticamente afastada por 180 dias, é isso? Exatamente, ela deve ser notificada por volta das 10 da manhã. A presidente Dilma já fez toda a mudança de objetos pessoais do Palácio do Planalto, então ela deve se afastar por até 180 dias, pode ser um pouco menos, vai depender do andamento do processo. Hoje também a gente deve saber a partir de qual momento exatamente o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, vai assumir a presidência dos trabalhos aqui no Senado. Mas o fato é que a presidente será comunicada hoje e hoje mesmo já se afasta do Planalto. O vice-presidente Michel Temer, que vai comandar o governo nesse período, já anunciou inclusive a intenção de fazer nesta tarde uma reunião de trabalho com os ministros indicados e nesta reunião dar posse aos ministros. Não vai haver uma cerimônia especial, os ministros tomarão posse nesta reunião de trabalho. E logo depois, o Michel Temer, deverá convocar uma entrevista coletiva para falar com jornalistas e explicar quais serão os primeiros passos do futuro governo. Ele também gravou um vídeo ontem em que vai fazer um pronunciamento à nação para dar detalhes dos seus projetos de governo, principalmente na área econômica. Renan Calheiros afirmou que o momento vai ser de cinto apertado, como ele mesmo disse, durante este ano, e que a economia deve apresentar uma melhora apenas em 2017, ou seja, no ano que vem. O Michel Temer também deverá reforçar o apoio do futuro governo às investigações da Operação Lava Jato. Tino. Existe alguma previsão de pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, Luiz? A presidente Dilma Rousseff gravou ontem no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, uma mensagem que fará à população brasileira. O fato é que os assessores da presidente consideraram que essa mensagem não deverá ser veiculada originalmente no rádio e na televisão, para evitar aquelas manifestações como panelaços que foram observadas nas últimas aparições da presidente. Então, esta mensagem gravada pela presidente Dilma deverá ser veiculada nas redes sociais e ela vai voltar a insistir nesta tese de golpe institucional. Dilma vai reafirmar que no entendimento dela, no entendimento do governo, não houve crime de responsabilidade fiscal que justificasse esse processo de impeachment aqui no Congresso Nacional. A mensagem foi gravada ontem, o Palácio do Planalto não adiantou detalhes do conteúdo, mas pelo que nós apuramos, este será
o tom da fala da presidente Dilma, desta mensagem que vai ser veiculada hoje, assim como do pronunciamento, da fala que ela vai fazer meio que de improviso na Praça dos Três Poderes. Alguns senadores chegaram a falar em cerca de 5 a 10 mil pessoas na Praça dos Três Poderes na manhã de hoje, entre movimentos sociais que vão apoiar a presidente da República, e a expectativa é que ela faça esse pronunciamento em tom de alerta aos seus apoiadores, reafirmando a tese de golpe institucional. Uma polêmica que houve, uma discussão que houve nos últimos dias, Tino, era de se a presidente da República desceria ou não a rampa do Palácio do Planalto. Chegou inclusive se a aventar a possibilidade do presidente Lula acompanhá-la descendo a rampa. E a avaliação que os governistas fizeram foi de que se Dilma descesse a rampa, estaria passando uma mensagem de que estaria desistindo em definitivo do processo. Então, por isso, ela desistiu e, em vez de descer pela rampa, vai descer até o térreo e se juntar aos seus apoiadores na Praça dos Três Poderes. Lembrando que, mesmo com a aprovação, com a provável aprovação do processo aqui no plenário daqui a pouco, este processo de impeachment dura aí mais cerca de 180 dias. Existe ainda uma possibilidade de Dilma recuperar o mandato caso os opositores não ultrapassem os 54 votos na votação final. Tino. Isso aí, é um longo processo, tem 20 dias para Dilma apresentar a defesa, depois uma nova votação no Senado. Hoje é apenas a primeira votação de admissibilidade desse processo. O Luiz Fará Monteiro, muito obrigado, direto de Brasília, Luiz Fará trazendo informações para a gente. Vamos acompanhar um pouquinho aí o pronunciamento do advogado-geral da União. 6 horas 11 minutos, ao vivo, na tela da Record. A resposta seria o reconhecimento óbvio que nós vivemos no Estado de Direito e que um presidente legislativo não pode ameaçar um presidente da República, chantageá-lo e esse presidente ser afastado. Não pode, mas há uma complacência. Há uma complacência em relação a isso. E por quê? Digo que há esta complacência porque isto não é manobra, isto não é artimanha. Desvio de poder, ele fez lá, mas o processo tinha que andar. Mas quando a defesa usa argumentos normais de qualquer defesa, quando pede anulação do processo, aí não pode parar. A defesa pedir que uma petição que estava parada há mais de 20 dias enquanto o processo andava fosse examinada pelo presidente da Câmara, isso é inominável, isso é inaceitável. O processo tem que andar. Tem que andar, mas ninguém reconhece o desvio de poder. Por que a defesa não pode? E o vício de origem pode. Por quê? Porque se quer afastar a presidente politicamente. Porque se quer uma decisão política. E aí que se teme a palavra golpe. A palavra golpe. Quando eu a usei, fui recriminado por parlamentares. O senhor não pode usar a palavra golpe. Não posso. Por que não posso? Não vivemos mais a ditadura. Se eu tenho a afirmação que a Constituição está sendo desrespeitada, se eu tenho a afirmação que existe uma violação e que a melhor forma de traduzir essa realidade é uma expressão de todos conhecida, é golpe, por que eu não posso usá-la? Quanto mais uma palavra se aproxima da realidade que se quer esconder, maior o incômodo que o seu uso traz. E é por isso que dizem, a tese do golpe é esdrúxula. Esdrúxula, por quê? Porque todo o procedimento está sendo seguido de acordo com o Supremo. Procedimento? Não há procedimento sem substância. Se não há crime de responsabilidade, façam o processo com o procedimento mais perfeito do mundo. Sigam todos os prazos, as formalidades. Um processo existe para garantir a substância. Processo na sua forma, sem substância, não serve para nada. E aí dirá o relatório do senador Anastasia, onde já se viu golpe com direito de defesa. Eu já vi muitas injustiças na história, muitas praticadas com direito de defesa. Ou Sacco e Vanzetti não foram punidos com direito de defesa e com respeito aos ritos processuais dos Estados Unidos da América, acusados injustamente apenas por serem 6 horas e 14 minutos. Atenção para a transmissão ao vivo da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. Agora, Adriana Araújo. Adriana, bom dia. Há golpe com direito de defesa.
justamente para Bom dia a todos. 6 horas e 14 minutos. A equipe de jornalismo da TV Record virou a noite de plantão acompanhando cada detalhe de uma sessão definitiva para a presidente Dilma Rousseff. Uma sessão um dia decisivo, depois de 20 horas de discursos inflamados, tanto da oposição quanto dos governistas. Dentro de mais alguns minutos, os senadores vão votar o impeachment da presidente Dilma. Se vão aceitar a abertura da fase final de julgamento do processo pelos próximos 6 meses e a consequência imediata, caso, ao que tudo indica, o impeachment seja aceito pelo Senado, é o afastamento da presidente Dilma, que se torna, após essa votação, presidente afastada do cargo. Vamos acompanhar imagens ao vivo do Senado Federal. Nesse momento, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, faz a última defesa da presidente Dilma em plenário. Ele é o último a falar. 71 senadores, ao longo das 20 horas de sessão, 71 senadores puderam discursar. Desses, 50 deixaram claro que vão votar a favor da aceitação do impeachment pelo Senado. Portanto, José Eduardo Cardoso faz essa defesa da presidente Dilma já sabendo que essa é uma batalha perdida. Isso porque na votação que vai acontecer daqui a pouco, bastaria a maioria simples dos presentes, ou seja, metade mais um dos senadores presentes. 77 senadores estão em plenário nesse momento. Portanto, bastariam 39 votos sim para que a presidente Dilma Rousseff fosse afastada e, no entanto, 50 senadores já manifestaram claramente que vão votar a favor do impeachment, além do relator Antônio Anastasia, que também se pronunciou hoje.